Abra comigo, primeiro versículo, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Um pastor uma vez falou, e eu falei que ele tem toda a razão, que nós deveríamos ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler todo dia um, e no último dia do mês, se só for até o dia 30, você lê 2. Né? Mas lê o ano inteiro o livro de Provérbios, todo mês. Eu achei isso uma ideia excelente. Vamos fazer uma oração antes. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós estamos aqui, ó Deus, e temos o desejo, a vontade, ó Deus, de fazer a tua vontade, Senhor, de caminhar dentro dos teus propósitos. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Deus amado, nos ensine, Senhor, nos teus preceitos e nos teus princípios, Pai, em nome de Jesus. Amém. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que é o temor do Senhor? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E o temor é temor mesmo. Você tem medo. Medo é uma coisa e temor é outra. Eu também acho. Né? Na verdade, eu acho que existem 2 tipos de medo. Né? Existe o medo do pânico, da alma. A pessoa tem medo de fantasma, tem medo de assombração, tem medo de agir, medo de tomar uma atitude. Né? E aí entra aquele versículo que fala que o perfeito amor lança fora o medo. Né? Mas existe o medo bom, né? Que é o medo de fazer coisa errada. Né? O medo de desagradar a Deus. Talvez aí você possa encaixar nesse medo a palavra temor. Né? Na verdade, você tem que ter um limite. O seu medo tem que ser um limite. Então, sábio é aquele que tem um limite. Eu costumo dizer que eu não gosto de moto. Deixei meus filhos tirar a carta de moto, mas não deixo comprar. Estou brincando. Eu falei, pode tirar a carta de moto? Pode, só não pode andar. Fora de Brodós. Esse negócio de estrada é muito perigoso, não é verdade? Eu penso assim, respeito quem não pensa. Mas qual que é o problema da moto que eu vejo? A moto, ela vai bem quando você tem medo. A moto vai bem quando você tem medo, você anda com cuidado, você, né, olhando, né, ressabiado. Quando o cara acha que dominou a moto, vira problema. Quando o cara acha que ele não tem problema em cima de uma moto e que, né, ele já domina o negócio, cuidado, viu, Lucas? Tem moto. Mas ele é cuidadoso. É problema. Por quê? Porque a pessoa perde o medo, e quando ela perde o medo, ela começa a arriscar. E quando ela começa a arriscar, a chance de dar errado é grande. A vida não é diferente. Se você tem temor, eu vou usar a palavra temor, que é o que está na Bíblia, né? Temor. E aí você vai fazer alguma coisa, e aí você lembra de Deus, lembra da palavra de Deus, né? Lembra, você o quê? Você não vou fazer. Né? Mas o cara que não tem medo, fala, eu vou experimentar. E aí vai e se estrumbica na vida. Né? Então, o cara que não tem medo, não tem limite. O cara que não tem limite, ele ultrapassa os limites, a chance dele arrumar um enrosco para a vida dele é muito grande. É problema. Né? Eu costumo dizer muito, meus amigos fumavam maconha quando eu era adolescente. Tenho, né, pais muito bons. Né? E eu não era fácil, viu, gente? Eu não era santinho, não. Né? Mas eu não conseguia fumar maconha.
eu fumava cigarro, mas eu não conseguia por temor dos meus pais descobrirem e eu desagradar meus pais e decepcionar eles. Então, eu não me sentia livre, porque eu tinha um respeito pelos meus pais, mesmo eles não estando ali nas baladas comigo. Eu falei, nossa, se o meu pai descobrir um trem desse, minha mãe, acabou a minha vida, né? Então, por respeito a eles, eu não fumei maconha, né? Aquele negócio assim, não, isso daí. Então, quando você tem por isso que a gente tem que ter o quê? Padrão, tem que ter paz. O pai e a mãe, quando ultrapassa a linha do bom senso, faz coisa errada, ele abre uma brecha para os filhos fazerem também. Porque o filho perde o temor, perde o respeito, né? Eu lembro muito daquele texto onde Saul foi aliviar o vento. Saul está caçando Davi para matar. Saul está procurando Davi para matar. E Saul vai aliviar o ventre dentro da caverna. E quem está dentro da caverna? Davi. Com os soldados dele lá, o pessoal dele, escondido. E Saul vai bem ali onde está Davi. E fica na posição de cócoras. É cócoras, né, professor? Usar um termo mais elegante, né? E aí os soldados de Davi lá, os companheiros dele, dizem assim, palavra se cumprindo. Deus falou que ia entregar Saul na tua mão, tá aí. Passa a faca, passa a espada no pescoço do camarada, porque Deus entregou ele nas tuas mãos. Quer dizer, tinha promessa de que Deus ia entregar Saul nas mãos dele, que ia dar vitória. Ali era o momento que Saul está ali de cócoras e Davi está ali atrás, escondido em umas pedras ali. Era só falar assim, agora eu cumpro a promessa. Mas a hora que ele vai fazer, o coração dele dói. Ele para. Houve o quê? Um temor por parte de Davi. Ele para. Aí ele sai lá fora. Aí Saul sai, né? Se arruma lá, sai. Quando Saul sai, quem sai atrás dele? Davi. Falou, naquela hora que você estava vulnerável, eu estava atrás de você. E eu poderia te executar. Mas olha aí, o que é o temor? Eu não tocaria no ungido de Deus. Eu não toco no ungido de Deus. Se ele toca e se ele mata ali, Saul, talvez ele teria também perdido a bênção. Por isso, queridos, que nós temos que ter um coração sensível, sabe? Temor. A sabedoria é assim, a hora que você vai falar uma besteira, ofender alguém, machucar alguém, principalmente em casa, né? Vem aquele medo de desagradar a Deus, vem aquele medo de você fazer coisa errada, vem aquele medo de você ofender, machucar, vem aquele temor de você extrapolar. Então você fecha a boca. Então o sábio não é aquele que não tem vontade de falar besteira. O sábio não é aquele que tem desejo de passar a faca no pescoço de uma pessoa, passar a espada. O sábio não é aquele que não tem vontade de fazer um monte de coisa. Ele tem do mesmo jeito que o outro. Mas o sábio tem um limite. Um sábio tem um limite. Ele fala assim, eu vou ofender minha esposa, eu vou falar isso, vou falar aquilo, eu vou ofender, vou machucar ela e vou desagradar a Deus. A vontade dele é falar um monte de desaforo. Mas ele fecha a boca e vai orar. E fala, não, eu não vou fazer isso. A mulher tem vontade de falar um monte de besteira. Mas ela fala assim, se eu fizer isso, eu vou machucar o meu marido. E eu vou desagradar a Deus. Então ela para. Os pais para os filhos para os pais. Né? Quanta gente, por exemplo, perde um emprego porque fala besteira lá no emprego, ofende o patrão, por exemplo.
Quantos patrões, não tendo sabedoria, perde funcionário bom e só fica com os ruins? Porque funcionário bom vaza, né? Vocês estão entendendo? Que o sábio, ele tem um limite. E esse limite é Deus. Ele fala, não posso fazer isso. Não posso extrapolar ali, né? Quem não tem limite é tolo, porque vai fazer besteira e vai colher besteira. Amém? Quem quer ser sábio aqui?